Shalom, shalom, Haverins, amigos, irmãos, irmãs, Ahim, Arraiote, filhos de Israel, Bnei Israel, começar uma nova paraxá, né? A paraxá de número 11 da sexta semana, da 11ª semana, né? A gente vai ler de Gênesis 44, 18 até o 47, 27. Porque agora a gente só viu coisa bonita, né? Pois é, a gente vai ver muito mais. Vamos lá. Versículo 18. Então Yahudá chegou bem perto dele e disse: Ah, meu amo, por favor, deixe que teu servo falar aos teus ouvidos, e não deixe que tua ira possa arder contra o teu servo, pois tu és como Faraó. Meu amo, pergunto ao teu servo, dizendo: Tendes vós um pai, ou tendes vós um irmão? E nós dissemos ao meu amo: Nós temos um pai, um Abba, um velho e uma criança de sua velhice, um pequenino. E o seu irmão é morto, e ele sozinho ao lado esquerdo de sua mãe. E o seu pai tem a ravar por ele. E nós dissemos ao meu amo que o moço não deveria deixar o seu pai, pois se ele viesse deixar o seu pai morreria. E tu dissestes aos teus servos: exceto se vosso irmão mais novo, não vier convosco, vós não vereis a minha face. Veio-se passar que, quando nós subimos ao teu servo, nosso pai, nós contamos a palavra de meu amo. E o nosso pai disse: Ide outra vez e compre um pouco de alimento e comida. Né? E nós dissemos: não podemos descer, para o Egito, se nosso irmão mais novo não puder vir conosco. Então nós desceremos, pois nós não podemos ver a face do homem, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. E teu servo, nosso pai, nos disse: vós sabeis que minha esposa gerou-me 2 filhos, e um já nos deixou. E eu disse: certamente ele foi dilacerado aos pedaços, e desde então não lhe vi mais. E se tu levaste esses de mim, e se algum dano lhe acontecer, vós abatereis a minha velhice com tristeza para a morte, para o sepultamento ou para a cova. Agora, portanto, quando eu chegar ao teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, vendo que sua vida está atada a dele, sobre a vida do moço, acontecerá que, quando ele ver que o rapaz não está conosco, ele morrerá. E teus servos abaterão a velhice de teu servo, nosso pai, com tristeza para a morte, para o Sheol, para a sepultura. Porque eu, teu servo, me tornei garantia para o moço, o meu pai, dizendo: se eu não trouxer o moço ao meu pai, se eu não trouxer ele novamente a ti, então eu levarei a culpa ao meu pai Leolam Vaed, para todo sempre. Agora, portanto, por favor, deixe-me eu ficar no lugar do meu irmão moço, como um servo para o meu amo, e deixe o moço subir com os meus irmãos. Bora lá? Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer daqui para frente. Porque de acordo com o Vale dos Ossos, Ezequiel 37, ainda falta ver a restauração das 2 casas de Israel. Eu não sei se tudo se cumpriu ainda, depois de 70D, mas eu acho que ainda falta acontecer mais da restauração, das 2 casas de Israel. Essa é a minha opinião. Eu não tenho certeza ainda como é que é a opinião do Xolia com relação a isso.
ou dos outros israelitas, né, que estudam com a gente. Eu tenho certeza do seguinte: a restauração das duas casas de Israel é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Então Judá e Efraim, ou Judá e as 10 tribos perdidas vão se unir novamente. Os irmãos vão conseguir sentar na mesma mesa sem brigar. Mas olha do jeito que Judá chega. Ele fala assim: ó meu amo, deixa eu falar aos seus ouvidos e que sua ira não se acenda contra mim. Vai acontecer. Isso é profético, tá? Vai acontecer nos tempos finais, antes da restauração das duas casas de Israel, que os nossos irmãos judeus que sempre negaram o Messias, eles vão chegar assim no ouvidinho do Messias, assim, no ouvidinho de Zafenate Paneia, conhecido como Jesus, né, esse nome egípcio ou esse nome romano, vai falar assim: ó meu amo, olha com o respeito que ele vai tratar, deixa eu falar aos teus ouvidos, né? E que sua ira não se acenda contra mim. E eles vão se ajoelhar diante de quem? Do Mashiach e Yahushua. Isso é profético, pessoal. Tá? Essa passagem que a gente está vendo aqui agora, ela é profética. A gente vê muitas vezes muitos judeus ao longo dessa história se convertendo forçadamente a seguir o Messias, que nem na Inquisição católica, né? Mas desta vez, muitos judeus que não criam no Messias vão se converter de coração, né? Eles vão conhecer a restauração das duas casas de Israel e vão se converter naturalmente para o Messias, voltar a sua face para ele. Você vai ver aí mais para frente que José vai comprar tudo para o faraó, né? Ele vai trocar pão primeiramente por dinheiro, né? Depois ele vai trocar pão por gado, depois ele vai trocar pão, sementes, trigos, né? Pão por terras. Depois, quando os caras não tiver mais terra para dar, ele fala assim: faça de nós servos do faraó, mas nos dê pão. E José vai comprar tudo para quem? Para faraó. Do mesmo jeito que José comprou tudo para o faraó, e ele era governador, só tinha uma pessoa acima dele, é do mesmo jeito. O Mashiach comprou tudo para o nosso pai. Dando o quê? Pão. Sabe por quê? Porque as pessoas estão morrendo de fome. Não de fome de comida, essa comida física que a gente come, mas o pão da palavra. Aleluia. A palavra é o nosso pão. E o Mashiach está dando esse pão para nós. Você lembra daquele do milagre da multiplicação do pão e do peixe? Você entende agora, meu irmão? E ele vai dar o pão para nós, que é o que? A palavra. E ele vai comprar todos nós, ou ele já comprou todos nós através do que? Do sacrifício dele. Comprou para quem? Para o nosso Pai. Né? E ele pagou um preço caro por nossas vidas. Nós somos o que agora? Servos. Baruch Hashem Yahuwah. Pelo menos a gente serve agora, não esses reis terrenos aqui, mas um rei justo.
Aleluia. Mas antes de muita coisa acontecer, Judá, ó meu amo, ó Zafenate Paneia, ó Jesus, ó Zafenate Paneia, você que tem um nome egípcio, você que tem um nome romano, Jesus, você que tem... Deixa eu falar aos teus ouvidos. Eu meio que vou pedir um perdão para você, né? Porque no passado eu já vendi um irmão meu, me arrependi disso, eu não posso deixar esse menino aqui, porque se eu deixar esse menino aqui, eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Tá entendendo? Bonito isso, né? Para e pensa para você ver. José foi jogado num poço por 3 dias. Né? José foi vendido por moedas de prata. Né? José virou servo de quem? Do faraó. Né? E o Messias. O Messias também. Foi colocado num buraco por 3 dias. Foi vendido por moedas de prata. O Messias é servo do faraó. José comprou toda a terra do Egito para quem? Para Faraó. E o Messias comprou tudo para quem? Para o Criador. Né? José deu pão para o povo. E o Messias deu pão também, que é a palavra. Baruch Hashem Yahuwah, meu irmão. Baruch Hashem Yahuwah. Você entende? Se você pegar todas essas passagens aqui, José se sentou na mesa com todos os irmãos sem brigar. E o Messias vai fazer com que todos nós sentamos na mesma mesa também sem brigar. A gente é tudo da mesma família. No próximo capítulo, José vai dar um grito de alívio. Aleluia. Ele vai mandar todo mundo sair da sala, todos os egípcios. Baruch Hashem Yahuwah. E vai se revelar para os seus irmãos. Eu não sou Zafenate Paneia, eu sou José. Eu não sou esse egípcio que vocês estão vendo aqui. Eu sou um hebreu. Do mesmo jeito, no final dos tempos, agora você sabe por que o Criador troca o nome das pessoas. Por que ele trocou o nome de Abraham para Abraão, de Sarai para Sara, de Oséias para Josué, de Simão para Pedro. Tá entendendo? Por quê? Porque o próprio nome do Criador e do Messias seria conhecido no mundo todo como um nome egípcio, ou com um nome romano. Tá entendendo? Todo mundo, em todas as nações, conheciam Zafenate Paneia. O governador do Egito. Todo mundo também conhece o nome do Messias no mundo todo, de Jesus, não é? E é exatamente isso que vai acontecer. Quando o Messias for se revelar verdadeiramente para os seus irmãos, ele vai falar assim: eu não sou Jesus, eu sou Yahusha. Eu não sou esse romano, eu sou israelita. Eu vim da casa de Israel, eu sou o irmão de vocês. Baruch Hashem Yahuwah, meu irmão.
Você duvida disso? Não, né? O Machia não disse assim, eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele veio buscar as 10 tribos primeiro. Ele falou com todas as letras para os judeus, ó judeus, eu não vim aqui por causa de vocês imediatamente já, eu vim aqui por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel, as 10 tribos. Eu vou buscar as 10 tribos primeiro, depois eu venho aqui para cuidar de vocês. Mas você lembra o que aconteceu com Judá? Judá perdeu 2 filhos dos 3 que ele tinha. Né? 2/3 dos nossos irmãos judeus vão perecer. Mas depois vai nascer para Judá o quê? 2 filhos de novo. Né? Que ele teve com a serva Tamar, com a nora Tamar. No futuro, profeticamente falando, é isso que vai acontecer. 2/3 dos nossos irmãos serão perdidos. Não aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial? Sobrou 1/3. Pode ser que isso aconteça de novo? Pode. Tá entendendo? Claro que pode. Né? Mas só que depois vai nascer para ajudar o mesmo número que ele perdeu. Porque o Criador fez um pacto com Judá também. O próprio Machia nasceu na onde? Na casa de Judá. Você entende? Ele recebeu o trono do rei Davi, através da tribo de Judá, de José, né, que José era descendente de Judá. Né? Ele recebeu a ordem de Melquisedeque, ele recebeu a ordem dos levitas, por quê? Porque Maria era levita, né? Miriam era levita. Né? Ela era prima de quem? De João Batista. E o pai de João Batista era que estava no templo, até que ele ficou mudo, não pôde falar por um longo tempo, né? Porque ele ficou na presença da Arca da Aliança, então significa que ele era o verdadeiro sumo sacerdote daquela época, porque quem fica na frente da Arca da Aliança e não morre, significa que ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Né? Você lembra que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano? Na presença da Arca da Aliança, ele entrava com o pé amarrado, porque se ele morresse lá dentro, os caras puxavam ele pela corda, né, para ninguém entrar lá dentro, porque se entrasse, morria. Né? E o pai de João Batista entrou e não morreu. Significa que ele era o verdadeiro sumo sacerdote daquela época. E ele era pai de João Batista, era o quê? João Batista era primo, né, de Miriam. João Batista não teve filho. Né? A sucessão passou para quem? Para Yahusha. A ordem levítica passou para Yahusha. Então, funciona assim. O sumo sacerdote trabalha até os 50 anos. O pai de João Batista trabalhou até 50 anos. O sumo sacerdócio passou para João Batista. João Batista não teve filho, né? E morreu. Para quem que passou a linha de sucessão? Foi para o Machia. Tá entendendo, guerreiro? Então, o Machia, ele cumpriu 2 coisas. Ele recebeu o trono do rei Davi e a ordem levítica nele próprio. Né? E instaurou o que? A ordem do quê? De Melquisedeque. Né? Quando você lê lá a genealogia do Machia em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 3, né? Uma é a ordem, né? Uma é a genealogia mesmo do Messias, né? De Mateus capítulo 1, porque fala filho de, filho de, filho de, mas em Lucas não fala filho de. Então aquilo ali é a ordem de Melquisedeque. Tá entendendo, guerreiro? Os Melech Tzadik desde Adão. Tá entendendo, guerreiro?
Então, Machia, ele veio para restaurar as duas casas de Israel. Ele veio fazer com que todos esses irmãos cabeçudos que brigavam, que se matavam quando se via na rua, né, se unir de novo na mesma mesa sem brigar. E quando chegar o dia de Judá se humilhar, porque o Machia, ele vai testar Judá, ele vai falar bem mansinho assim, ó. Deixa que eu fale aos seus ouvidos e que sua ira não se acenda. Porque tu és como o próprio faraó, ou tu és como o próprio Criador, prefigurando. Quando Judá for se humilhar, a tribo de Judá for se humilhar, deixa que eu fale aos seus ouvidos, porque você é como se fosse o próprio Yahweh. É isso que vai acontecer, meu irmão. Baruch Hashem Yahuwah. Tá aprendendo a estudar? Como é que se estuda? Tá aprendendo como é que israelita ele não tira as coisas fora de contexto. Daqui uns dias vocês vão começar a falar assim: Ari, obrigado muito pela sua vida. Do mesmo jeito também que eu falei isso muitas vezes para quem me ensinou. Ari, muito obrigado pela sua vida. Se não fosse esses ensinamentos que você me deu nos dias que eu estava estudando com você, talvez eu não conseguisse aguentar tanta pancada. Meu irmão, você vai ficar fortalecido de um tanto. Você não vai ser mais de porcelana, não, meu irmão. Você não vai ser feito de açúcar, não, que não pode sair na chuva, porque senão derrete. Tá entendendo, guerreiro? Você tá vendo o tipo de teste que o Criador manda? Não é pra qualquer um, não, né? Baruch Hashem Yahuwah, meu irmão. A gente vai ficando por aqui. Logo, logo a gente vai ler o próximo capítulo. Shalom, shalom. Que Allah abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua.